Passamos agora à leitura do nosso próximo palestrante, que é o Breno Assis. Ele é formado em Sistemas de Informação pelo SENAC, especialista em tecnologias web, móvel e em arquitetura de soluções. Cursou a Graduate Studies Program da Singularity University, dentro do NASA Ames Center, na Califórnia. E foi vencedor do concurso Call to Innovation da FIAP, com a solução Transit Service, voltado ao transporte público de São Paulo. Vamos assistir agora a palestra do Breno sobre Do ônibus ao vivo à Singularity, uma jornada exponencial. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui pela segunda vez. Eu estive aqui há 2 anos atrás. Agradeço muito o convite do Edvard, do Aguni, toda a equipe do IGOV. Para mim é muito legal estar aqui e poder compartilhar com vocês uma jornada que, de fato, começou aqui nessa sala. E isso é muito legal. Eu estou muito lisonjeado por estar aqui. Há 2 anos atrás, aliás, para quem não me conhecia, falando um pouquinho sobre mim, eu sou, além do breve currículo empreendedor, hoje em 2 startups. Na época eu tinha já a primeira startup, a CIS, continuo trabalhando com ela. Hoje em mais uma empresa que eu vou passar para vocês aqui alguns detalhes. Tem alguns contatos meus, mas quem precisar ou quem quiser conversar comigo, fique à vontade posteriormente também. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história do que aconteceu após o Innova Day, porque eu vim aqui em agosto de 2013, fiz uma apresentação super técnica, detalhada, sobre 2 aplicativos, o ônibus ao vivo e o CPTM Stats. E, felizmente, havia, inclusive, uma pessoa da CPTM aqui que me procurou posteriormente, e isso se tornou uma parceria muito interessante, que existe até hoje. Hoje, o ônibus ao vivo, se vocês puxarem depois a outra apresentação, o ônibus ao vivo hoje tem mais de 300 mil downloads. Na época, nós tínhamos 20 e poucos mil, 30 e poucos mil. A base, em 2 anos, ela cresceu absurdamente, exponencialmente, a gente poderia dizer, já que hoje é um dia exponencial. Hoje, nós gerenciamos aí os servidores com mais ou menos 13 a 15 mil usuários por dia, consultando informações em tempo real sobre todas as agências de transporte em São Paulo e no Rio de Janeiro também. Então, estamos falando de MTU, SPTrans, CPTM, Metrô de São Paulo, FETransport e todas as empresas do Rio de Janeiro também. Hoje ele já integra também no próprio ônibus ao vivo, não existe mais CPTM Stats, por um bom motivo, e ele se integra também com o sistema de trem e metrô. Então, se o teu ônibus vai passar em algum lugar onde tem um trem e metrô, o fator de decisão, aquela antecipação do fator de decisão de vou de ônibus ou vou de trem, pego mais um ônibus ou não, ela já está embutida também nesse aplicativo. E ele já foi destaque na loja de aplicativos mais de 20 vezes de lá para cá, mas 20 e poucas, 30 e poucas vezes a gente ficou na tela inicial. E também, felizmente, agora a gente também tem uma versão Android, que é 99% aí dos usuários de transporte público, 95%, 97% dos usuários. Então, a gente está num patamar interessante, continua sendo meu filho, continuo cuidando dele, fazendo ele crescer, e ele está evoluindo também. E eu evoluí o conceito. Ao invés de simplesmente ter um aplicativo, por que não ter uma plataforma? Por que não criar um produto que empresas de transporte, agentes públicos e usuários finais possam se beneficiar? E aí surgiu a ideia do Transit Service, que é uma plataforma única, uma plataforma integrada. Ao invés de eu ter uma coisa lidando com trem, outra coisa lidando para ônibus, outra coisa para gerenciar o sistema e uma outra coisa para informar o usuário, não. Uma única plataforma, que inclusive tem um painel em tempo real, depois vocês vão ter os slides, vão poder acessar, onde todo mundo que consulta alguma coisa dentro do aplicativo, essa informação é exibida. Então, trabalhando também com conceitos novos de tecnologia web, onde a gente trata as coisas em tempo real. Há 2 anos atrás eu mostrei um vídeo aqui, que foi muito interessante, onde eu mostrava um playback, eu mostrava o que acontecia na cidade, como o fluxo da cidade acontecia, como os registros do que eu tinha no meu aplicativo. Hoje, a gente não vai conseguir mostrar aqui, mas fica o endereço para quem quiser acessar. Isso está aberto, está disponível, você consegue ver em tempo real. Então, você consegue saber de onde as pessoas estão saindo, para onde elas estão indo, quais são as linhas de ônibus, qual é o itinerário, etc. Não identificando a pessoa, tá? É totalmente anônimo, mas você consegue visualizar isso em tempo real. E eu tenho trabalhado muito mais nisso.
Nesse meio tempo, trabalhando junto com a CPTM, eu fui responsável por desenvolver as aplicações deles, e isso foi um dos frutos aqui do próprio Innova Day, onde a gente criou uma parceria muito legal e duradoura, está na segunda versão já dessa aplicação, é o aplicativo oficial da CPTM, disponível pelo governo do estado, pela Prodesp, para o usuário final, nas 3 plataformas, então Android, Windows Phone, iOS, os painéis de informação que você tem agora nas estações são o mesmo código que a gente desenvolveu. O sistema que está no site, no portal do CPTM de roteamento, tem uma ligação com isso também, veio desse aplicativo. Então, tem uma relação muito interessante aí, uma proporção muito interessante. E criando esse conceito, evoluindo esse conceito, surgiu uma oportunidade, e uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que as oportunidades você precisa estar preparado para atendê-las. E, por coincidência, no ano passado, a FIAP anualmente promove um concurso chamado Call to Innovation. Foi graças a esse concurso, há 4 anos atrás, gente, eu fiquei sabendo do que era a Singularity University. Foi sobre uma palestra do Rob Nail, que é o CEO da Singularity, um dos fundadores. E, graças a essa palestra, eu fiquei conhecendo o que é Call to Innovation, o que é Singularity, etc. Comecei a minha jornada muito ligada a isso, de como que eu posso usar a tecnologia para fazer melhoria social, para trazer benefício social. E, no ano passado, o tema era focado em mobilidade urbana. E eu já tinha essas plataformas desenvolvidas, eu já tinha Transit Service, eu já tinha ônibus ao vivo com 100 mil downloads, eu já tinha os aplicativos da CPTM, etc. Então, isso foi um bom portfólio para mim e para a minha empresa, claro, para que eu fosse o vencedor. E aí começou a minha jornada exponencial na Singularity University também. Então, vocês vão ouvir um pouquinho de coisas que são parecidas, mas eu vou tentar passar um pouquinho da minha experiência pessoal sobre a minha ótica. Então, todas as fotos e tudo que eu estou trazendo foram fotos tiradas com meu celular, não são tão institucionais, embora tenha um pouquinho de burocracia institucional da SU, que é normal, a gente precisa falar um pouquinho. Então, até para contextualizar um pouco, porque a minha experiência é parecida com a da Marília, mas ela passou 7 dias, eu passei 3 meses. Então, se vocês já viram o quanto dá para você ver em 7 dias, eu não vou tentar passar tudo que eu vi nos 3 meses, porque é muita coisa. Mas vocês podem ver que a gente estava num lugar muito interessante. A gente tinha aquele hangar de ferro metálico que está depenado, onde o Google, inclusive, vai abrir a divisão de robótica deles. Então, eu acho que a gente pode dizer que o Exterminador do Futuro vai nascer ali. Nós ganhamos comida de astronauta, e acho que isso é bem interessante. E se eu pudesse, eu traria comida de astronauta para vocês. É muito saborosa, acredite se quiser. E era um sorvete dissecado. É estranho isso. Mas quando você começa a entender as condições em que os astronautas vivem no espaço e ter a oportunidade de chegar um pouquinho perto, né, já que astronauta a gente ainda não é, chegar um pouquinho perto desse mundo é muito interessante. E a ASU, por missão, ela tem esse objetivo. Ela tem essa pergunta. E essa pergunta está estampada em vários lugares, na sala de aula principal, no momento em que você chega, no site da SU e em todo lugar. Como você vai mudar a vida de 1 bilhão de pessoas em 10 anos? É 1 bilhão ou mais, aliás, em 10 anos. É o que a gente chama de o desafio exponencial, que é o 10 to the 9th plus, né? O 10 elevado à nona como desafio. E isso tem um propósito, isso tem uma razão que se liga muito ao que a Marília falou. O mundo está cada vez mais rápido. Isso aqui vocês devem já ter ouvido falar, quem é da área de computação já ouviu, quem não é, eu vou passar uma explicação básica. Há muitos anos atrás, foi criado pelo fundador da Intel uma coisa chamada de Lei de Moore. Não sei se vocês já ouviram falar. A Lei de Moore ela diz o seguinte, que a cada 18 meses, em média, a quantidade de transistores que eu consigo colocar no mesmo espaço, ou seja, se eu tenho esse púlpito, eu consigo colocar 100 transistores. Daqui a 18 meses, essa quantidade vai dobrar, vão ser 200. Daqui a mais 18 meses, ela não vai ser 300, ela vai ser 400, porque ela dobra. Então, a escala de evolução tecnológica ela não é linear, ela é exponencial. E essa curva que é mostrada no slide, ela diz exatamente isso. O poder de processamento, ele dobra a cada 18 meses. Na parte técnica é a quantidade de transistores, mas hoje já se quebrou isso. Quando chegamos no limite dos transistores, a gente passou a colocar 2, 3, 4 núcleos em computadores. Então, essa lei, todo ano dizem, e esse ano de novo, que ela vai ser quebrada. E até agora
Gordon Moore não foi quebrado, ela continua valendo. Só que quando você começa a criar máquinas que conseguem processar cada vez mais e mais rápido, em um determinado momento, nós vamos ter computadores que vão ter a capacidade de processamento do cérebro de um inseto. A gente já está chegando, e aí entra a inteligência artificial. Em um dado momento, por volta de 2030, 2040, talvez lá na década de 2040, 2050, a gente vai estar num nível onde a gente vai chegar a um computador que consegue ter a capacidade do cérebro humano. Uma das coisas que eu entendi dentro da SU e nas matérias de bioengenharia, nanotecnologia, etc., é que o cérebro humano ele não é rápido, ele não tem 7 GHz de clock. Ele não é isso, mas ele é muito bom em processar coisas em paralelo, em fazer múltiplas, milhões de tarefas em paralelo. E nós temos hoje já arquiteturas de sistema, acreditem se quiser, arquiteturas de chips físicas que conseguem refletir, conseguem fazer uma mímica daquilo que acontece no cérebro, ainda numa escala muito pequena. A gente está por ali, perto do cérebro do inseto, a gente já passou do cérebro do inseto, mas vai haver um ponto, 2080, 2070, talvez, ou talvez antes, aonde nós teremos uma máquina capaz de pensar mais rápido e com mais assertividade do que todos nós. Nós somos 7 bilhões de cérebros, 7 bilhões de cabeças pensantes espalhadas pelo mundo. E, em um dado momento, nós teremos, sim, um computador capaz de pensar mais do que nós. Isso é incrível, como os milagres que a Marília falou, e também aterrorizante. Porque também significa que o ser humano vai ficar obsoleto e talvez não esteja preparado para isso. E essa é a grande missão da Singularity, é nos preparar, enquanto pessoas, para isso. Mais interessante que isso é que essa aceleração exponencial ela não acontece só no chip, no processador, na máquina, na técnica. Ela está acontecendo para todos os lados, ela acontece em todos os lugares. E quando você projeta essa teoria de tecnologias exponenciais para outras áreas, você vê a mesma aceleração. Isso é bem interessante. Você tem essa aceleração na produção de bens de consumo, na produção de energias, na economia de energia, na acesso a saneamento básico, a redução da fome, em todas as áreas do mundo, a produção de comida, né, na verdade, em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas do mundo, você tem esse aumento. Isso é o que a gente consegue representar ali do lado da esquerda, é a grande aceleração. Porém, as temperaturas, o nível dos oceanos, o deflorestamento, a desertificação e entre tantas outras, a capacidade de destruição e entre tantas outras medidas e métricas negativas também se aceleram. E é a isso que a Singularity vem como propósito. Com base nisso, até o outro slide também tinha, eles estruturam o programa deles em 9 áreas de desafios. Então, a ideia é que a gente enfrente desafios globais que, inclusive, estão alinhados com as metas do milênio da Organização das Nações Unidas. São eles educação, energia, espaço. E espaço é bem interessante, por mais que eu não seja uma pessoa da área de espaço em si, eu acho importante frisar, porque a gente tem níveis de desafios. Enquanto alguns desafios são resolver o problema da fome ou da água, ou garantir que o planeta seja sustentável, se nós continuarmos só na Terra, a gente vai morrer. E não adianta, porque qualquer coisa em um simples asteroide pode acabar com a nossa vida aqui. Assim como já acabou. A gente já tem a prova de que aconteceu. Então, aí você tem outros desafios como fome, pobreza, saúde, segurança física. Ainda hoje, ainda em 2015, você tem abuso doméstico, abuso a crianças, você tem situações como o próprio Estado Islâmico. Como que a gente acaba com isso? Um outro exemplo interessante, você tem locais que receberam minas terrestres durante a Primeira e Segunda Guerra, e essas minas ainda estão ativas. Você tem regiões inteiras do mundo que não conseguem se desenvolver, não conseguem, às vezes, sair da miséria ou da pobreza, porque ela tem um problema de segurança física. É a segurança da integridade das pessoas. Água, essa não precisa de... né, a gente não precisa exemplificar. Não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Quem acompanha um pouquinho das notícias, não precisa ir muito longe, vai na Folha, abre notícias sobre o mundo, crise hídrica na Califórnia. Não é um problema brasileiro isso, é um problema global. E mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água potável ou a saneamento básico. Parece, para nós, é utópico isso, mas essa percepção é importante. E a SU estrutura isso, né, a Singularity,
estrutura isso num programa chamado... tem diversos programas, um deles é o EP, que é o Executive, o outro é o Global Studies, que foi o que eu participei. No meu ano passado, 2014, foram 78 pessoas de 35 países, 35 nacionalidades diferentes. Então, eu gosto de falar que isso aí é um liquidificador de nerd. Você coloca um monte de gente de comunicação, de tecnologia, como o meu caso, de ONGs, de assistência social, de governos, inclusive. Eu conheci uma pessoa do governo argentino, que é meu amigo até hoje. Coloca esse povo, todo mundo junto, em 10 semanas, 2 meses e meio. E nas 6 primeiras semanas, a gente acordava 8 horas da manhã, tomava café, começava as aulas às 9, tinha algumas pausas durante o dia, e às 6 da tarde, 7, né, mais ou menos 6 ou 7, a gente jantava e ia para mais workshop. Eu me lembro muito bem, né, dentro dessa minha experiência, que eu tive um workshop de computação quântica às 11 da noite. Às 11 da noite, a sala lotada e a gente discutindo como trabalhar com computação quântica com o D-Wave, que é um computador da NASA, desenvolvido por uma empresa e que a NASA possui lá em NASA Ames. Lá, até para passar uma referência, é a central, é a área central de processamento, de computação. Tá? Então, a gente tinha uma proximidade muito grande. E o currículo também é diferenciado. Então, não é uma universidade normal, é uma universidade que ensina para nós nanotecnologia, biotecnologia, como a gente falou sobre pesquisas focadas em usar nanotecnologia para a saúde, cura do câncer, e já tem gente olhando isso, tentando encontrar, não é de agora, né? Há muito tempo. Só que essas novas tecnologias, essas tecnologias exponenciais, vão permitir que a gente consiga cada vez mais rápido sanar esses problemas, ou pelo menos essa é a ideia, que a gente consiga atingir. Empreendedorismo, finanças e economia. E essa economia não é a economia que a gente aprende na USP. Essa é a economia exponencial. É para trazer o conceito de que modelos econômicos precisam ser quebrados, precisam ser disruptivos, que a gente chama. Tá? E a gente viu isso lá, que qualquer uma das empresas, infelizmente, que tentou manter um modelo muito estático e não entendeu essa onda, não entendeu essas ondas de tecnologia exponencial, acabou saindo do mercado. O melhor exemplo, todo mundo que já viu marketing, Kodak, não tem o que falar. Eles foram contra a câmera digital, quando eles chegaram no mercado, estava muito tarde. É o exemplo mais clássico. E isso não acontece só na câmera da analógica para digital. Isso acontece em todo momento, a partir do momento que eu tiro o homem, que eu tiro o ser humano, ou que eu tiro o papel, e passo a usar o transistor, passo a usar o chip. Todas as áreas estão se digitalizando, é o que a gente mais fala, até o governo. Então, no momento em que eu digitalizo, eu entro nessa curva exponencial, eu não escapo mais dela. E isso é importante a gente ter noção, é esse tipo de aprendizado, claro. Eu tive 2 meses e meio disso, né, indo dormir 2 horas da manhã, acordando 8 horas da manhã e tendo aula sobre isso, porque nós precisamos ser mensageiros disso, nós precisamos estar preparados para isso, porque isso vai acontecer. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Todas essas fotos aí foram alguns momentos em que eu vivi, além da foto oficial da turma. Nós tivemos uma palestra super legal. Eu gostava muito de andar de bicicleta. Acredite se quiser, o lado humano é o fundamental quando você está num lugar como aquele. É tudo incrível, lindo, maravilhoso. O quarto realmente tem um interfone, que eu não sei para que se usa aquilo, nunca entendi. Mas a gente fazia algumas coisas legais. Eu tive a oportunidade de trabalhar com inteligência artificial. Eu criei um modelo da minha escola em inteligência artificial com o Oculus Rift. E o Rift, assim como o HoloLens da Microsoft, que está chegando agora com o Windows 10, vão ser tecnologias incríveis para fazer design, para fazer desenho de arquitetura, de serviços, de qualquer coisa que você precise trabalhar no meio digital, porque é muito mais barato trabalhar no meio digital para depois passar para o meio físico. Então, esse tipo de coisa foi muito legal. Eu andava muito de bicicleta lá, eu fazia compra de bicicleta, eu fazia tudo. Então, a ideia toda de você ter ciclovias, etc., e mudar também esses modais, até porque eu sempre, né, meus projetos são de transporte, então, transporte e mobilidade é a área que eu descobri que é realmente a minha paixão. Eu gosto de fazer as pessoas irem e virem dos lugares e poder permitir que elas façam isso de uma maneira melhor. E brinquei um pouquinho de Jedi também, porque, afinal, todos nós somos nerds. Enfim, a outra foto deixa para lá. E tivemos uma palestra muito legal da NASA, onde, não sei se dá para ver daí, ali na televisãozinha do canto direito, são os aliens que a NASA já encontrou em Marte, fazendo um protesto para a gente sair de lá. Brincadeira, claro, não existia isso. Mas como nem todas as experiências são boas, eu estava numa universidade internacional
em junho do ano passado, com pessoas de 35 países, então, infelizmente, eu tive que ver esse 7-1 do lado de holandeses e alemães, e não foi muito legal. E o pior ainda, porque eu estava no notebook e eu vi gols, o 7º gol, no Note, porque atualizava mais rápido do que a televisão. E aí, de repente, eu olhei para o lado, gol. Né? Não foi uma situação muito bacana. Afinal, não se pode ter tudo na vida. O ano de 2014 e esse ano estão muito bons, então a gente até compreende. E fiz algumas visitas dentro dessa minha experiência que foram muito legais, algumas das quais valem muito a pena compartilhar com vocês. A primeira pessoa ali, falando sobre água, ali na primeira foto, é Jack Sim. Jack Sim, ele é o criador de uma empresa, ele é criador de uma empresa e de uma fundação chamada World Toilet Organization. É a organização dos banheiros do mundo. E ele abriu o discurso dele, me perdoem a palavra, falando o seguinte, eu falo em inglês, tá, gente? Let's talk about shit. E, para mim, foi o melhor discurso que eu vi na minha vida. Porque alguém chegar com a cara e com a coragem e falar de um assunto que a gente não quer falar. Só que, na verdade, é um dos assuntos mais importantes do mundo, porque quase 1 bilhão de pessoas não têm saneamento básico. Isso me deu calafrios na hora, porque eu falei, nossa, mas é tão comum para a gente simplesmente vai no banheiro e daí? Né? Quer dizer, só que não é só isso. E essa organização dele trabalha para levar um mínimo de saneamento básico em vilas, regiões remotas, onde não existe infraestrutura, não existe uma Sabesp cuidando. A gente está muito bem servido em São Paulo. Porque a realidade brasileira, a realidade paulista, mesmo no Brasil, a realidade paulista, ela é muito diferente do resto do mundo. Então, essa foi uma das primeiras coisas, primeiras palestras em que eu comecei. Opa, qual é a tecnologia para isso? É banheiro, gente, é banheiro químico. Não preciso de chip, não preciso de transistor, não preciso de nada. É banheiro, eu preciso levar saneamento. O saneamento ele não é simplesmente jogar dejetos fora, ele é saúde. Ele impacta diretamente não só na saúde do indivíduo, mas como na saúde pública como um todo, e nos custos de saúde pública, e nos investimentos de saúde pública. Então, isso tem uma ligação interessante. Essa palestra foi muito bacana. E convido vocês a realmente deixar a referência, porque ele é muito bacana, ele publica materiais, eu tenho ele no Facebook, enfim, ele é um cara super legal. Tive a oportunidade de pilotar um avião, de mentira, mas era um simulador de alguns 10 milhões de dólares, muito legal também, mas foi um workshop um pouco mais bacana, principalmente porque eu pude entrar na parte privada da NASA, eu pude ver que eles tinham amarelinhas no chão e era isso que eles queriam esconder da gente o tempo todo. E a última foto do lado direito é super importante também, é um projeto de uma startup, como qualquer outra, que visa substituir todo o isopor, e eles já conseguiram isso em Nova York, tá? Nova York proibiu o uso de isopores, não sei se vocês ficaram sabendo disso. O projeto dele consiste em usar fungos, um tipo de fungo, para crescer ele no formato do isopor, ressecar ele com forno, né? Um forno super quente, e usar isso para proteger os nossos produtos, ao invés de usar isopor. O isopor ele não se degrada, enquanto o fungo ele é biodegradável, então você joga ele fora e acabou. Sendo que é uma coisa completamente descartável. Eu compro um notebook, vem aquele monte de isopor. O que eu vou fazer com aquilo? Vou jogar fora. O fungo não gera esse problema. E isso aí eu bloco na minha mão, tá? Eu peguei mesmo, tirei a foto e tal. E interessante também observar é que eles estão começando a pensar em construir casas com isso, ao invés de usar concreto. E isso é muito interessante também, porque ele fica consistente. Eu realmente peguei, usei, assim, né? Tentei quebrar e tal, e é bem rígido, é consistente, protege realmente. É um bom substituto, aliás, talvez muito melhor, porque ele tem pegada zero dentro do meio ambiente. Ele não gera nenhum dejeto. Por fim, ali, a Nusha Ansari, ela foi a primeira turista espacial mulher. Ela conseguiu comprar... Tudo bem, ela tem dinheiro, né? Ela conseguiu comprar um assento na Soyuz, a nave espacial russa, e passou uma temporada de 7 dias na Estação Espacial Internacional. Enquanto nós, mortais, né, eu, a Marília, vamos para a Singularity por 7 dias, uma semana, ela foi para a Estação Espacial Internacional por uma semana. Mas isso é muito importante também, porque mostra como o espaço deixa de ser algo simplesmente para a NASA, ESA e a Agência Espacial Chinesa e começa a se tornar alguma coisa onde as pessoas podem ir, né? Podem, entre aspas, mas conforme a demanda vai crescendo e conforme as tecnologias vão evoluindo, o custo delas também começa a cair. É aquilo que a gente sabe. Lança um celular, está muito caro e vai caindo. A gente vê isso acontecendo. Só que isso acontece para todas as tecnologias. Para energias renováveis, para a tecnologia. No momento em que você aplica essa curva exponencial,
você começa a perceber que o custo também cai. E ela fez isso não agora com a SpaceX, com o pessoal da Virgin Galactic, que são duas empresas que estão começando a promover o turismo espacial. Ela fez isso muito antes. Ela fez isso em 2001, 2002. Então, não existia nem esse conceito. O espaço era uma coisa restrita e fechada. E essas foram algumas vivências minhas que foram muito válidas, alguns workshops que foram muito válidos. Eu também vi muito da questão tecnológica, da questão técnica, muitos workshops onde a gente teve. E alguns foram legais sobre ética, onde a gente teve, por exemplo, grupos, e um daqueles robôs, inclusive, a referência da Marília foi super legal. Frank, né? Frank, que você colocou no slide, é um dos filmes que ela citou ali. E no Frank, eu não vou contar a história para vocês, mas eu vou puxar o gancho da palestra dela. O idoso é um robô que cuida de idosos, e ele ensina o robô a roubar joias. Então, esse tipo de coisa é o tipo de problema que a gente vai ter que lidar. De quem é a culpa? É do robô? Ou é do velhinho? Né? Quer dizer, e ele fica amigo do robô. Primeiro ele não gosta do robô, depois ele ensina ele a roubar. E o robô fica muito bom em ser ladrão. Isso é o tipo de problema que a gente vai ver. Né? A gente teve um workshop muito bacana de ética lá, onde um desses robôs de cuidados, né, um robô enfermeiro desse, ele colocava o remédio na hora pro idoso. E o idoso escondia o remédio, não tomava. E o idoso morreu, óbvio, porque ele tinha que tomar o remédio dele e ele morreu. De quem é a culpa? Problema mais hipotético, um Google Self-Driving Car, sem volantes, que é a versão final dele, está numa rodovia e estoura um pneu. E aí, o que acontece quando você está numa situação dessa? Você ou joga o carro para um lado ou joga o carro para o outro. Mas imagina que você está na ponte Rio-Niterói. Se você jogar o carro para um lado, você bate num ônibus que está vindo no outro sentido, um ônibus escolar, você mata crianças. Se você vai para o outro lado, você cai da ponte. De quem é a culpa? E a gente não tem esse tipo de resposta ainda. E a gente precisa iniciar esse debate. Porque vai acontecer. E vai acontecer cada vez mais rápido. Evitar isso, impossível. Porque se você quiser evitar isso, você é a Kodak. E você vai sair fora do negócio. Porque se o governo não fizer, as pessoas vão fazer. E alguém vai fazer. E é bom que sejam as pessoas certas. Essa é a grande mensagem em relação a isso. E falando em pessoas, eu tenho essa foto para comentar muito. Esse foi o dia que eu visitei o Google e esse foi o dia que foi, para mim, o turning point. Eu falei de tecnologia aqui e esse foi o dia que me deu o estalo. Que raios eu estou fazendo aqui? Eu vou contar a história dessa mulher. Essa mulher de amarelo que está na foto, no meio da foto. Ela é de um país chamado Zâmbia, nos confins lá da África. E ela estava contando o seguinte, que existia um índice de evasão escolar muito alto, principalmente entre as mulheres. Basicamente entre as mulheres. Fala as mulheres. Elas começavam a estudar e elas desistiam, elas saíam da escola. E não se sabia o que fazer. Porque as escolas existiam, os lugares existiam, não eram tão distantes para ir, mas as mulheres não iam. Elas começavam a ir e depois elas desistiam. A solução mais direta, né, seria, vamos trazer a escola mais para perto, vamos tentar fazer alguma coisa do tipo. Nada disso resolvia. E eles não conseguiam descobrir o que era. Ela, trabalhando com a Ashoka, que é uma ONG global, que trabalha uma questão muito importante chamada empatia, e com as metodologias deles, foi pesquisar e foi perguntar para essas mulheres, mas por que você... Foi ver a vida delas em família, tá? Não foi simplesmente entrevista. Foi entender, mas por que elas estão saindo da escola? E descobriram o seguinte, como os pais dessas mulheres, as famílias e as culturas das famílias são seculares e não entendem o valor da educação, não entendem o valor da escola, quando a mulher ia para a escola, a família começava a questionar, mas por que você está indo para a escola? É verdade, quando a gente sai de casa e vai fazer alguma coisa que nossos pais não sabem, eles falam, por que você está indo para a escola? Por que você está fazendo tal coisa? Né? Isso é bom para você ou não? E começavam a questionar isso, então as mulheres desistiam. Só que eles notaram, ao acompanhar a vida dessas mulheres, que a família não se preocupava dela ir para o salão de cabeleireiro, porque para ela ir para o salão de cabeleireiro, ela ia fazer o cabelo, ela ia se embelezar para ela arrumar um marido e ter a família dela. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram a escola dentro do salão de cabeleireiro. Então, aí as mulheres iam para o salão, mas elas também estudavam. E, para mim, no momento em que eu ouvi essa história, foi o momento em que eu me toquei. Eu falei, pera, é tecnologia ou são as pessoas? E aí eu fui entender, eu não preciso de tecnologias absurdas, eu não preciso, às vezes, nem criar nenhum software, eu não preciso criar nada. Eu preciso ter empatia com quem eu estou atendendo.
E aí metodologias como Design Thinking, teste de hipótese, Customer Development dentro do mundo de startup são para isso. Aquilo ali, para mim, foi fundamental. E por isso foi o momento em que eu me toquei, não, pera, o que vai acontecer aqui? Então, para mim, trazendo essa reflexão para vocês, se coloque sempre no lugar do outro. Elas jamais teriam resolvido esse problema de evasão escolar se elas não tivessem ido e vivido e convivido com essas mulheres. Não daria para saber, não daria para descobrir isso sentado no laboratório ou na sala de reunião. Não dá. Saiam, levanta e vai para a rua. É o único jeito. E foi aí que eu aprendi isso. A SU, ela tem 4 semanas que são de aula, praticamente, e as últimas, uma semana de testes, é uma espécie de laboratório onde você faz alguns trabalhos, e, por fim, ela tem um trabalho final. Conversando muito com muita gente, com muitos amigos e tudo mais, a gente forma grupos, e esses grupos vão se tornar uma Delaware Company, que é uma empresa, é uma startup nos Estados Unidos, é uma microempresa, é uma espécie de EIREI ou MEI, né? MEI não, mas é uma ME, né? Aqui do Brasil. E nós decidimos desenvolver um projeto chamado Border Pass. Eu vou passar um pouquinho algumas informações sobre eles. O Border Pass ele tem a missão de, baseado nas tecnologias exponenciais, baseado nessa questão de redução de custo de sensores, quer dizer, cada vez mais barato, sensores de leitura de impressão digital, de íris, essa coleta de informação biométrica, em qualquer lugar, né? Hoje o teu aparelho, o teu telefone já tem leitor de digitais e etc. Com base nessa curva decrescente e com base no aumento, no crescimento quase exponencial também do número de viajantes internacionais, quem aqui já viajou para fora sabe muito bem disso. Você chega, você tem que pegar uma fila, essa fila é lenta de imigração e tal, e você tem que falar com um oficial de imigração que tem 30 segundos, isso é a informação que a gente levantou durante a pesquisa, e esse cara tem 30 segundos para decidir se você é um terrorista, se você é um contrabandista ou se você é simplesmente um turista ou alguém a negócios no país dele. E ele tem a autoridade para decidir isso por você, o que também abre um precedente para discriminação e para uma série de outras coisas que não é legal. Tá? Então, e aí abre uma série de problemas. Além, é claro, de que essa informação chega para ele com uma qualidade péssima, porque ela chega menos de 24 horas antes de você chegar no aeroporto de destino. Então, ele não tem tempo de decisão. Sabendo disso, e sabendo que nós teremos mais de 1,5 bilhão de viajantes internacionais até 2018, sabendo dessa tendência, e que os aeroportos, exemplo aqui no Brasil também, a maioria do espaço nos aeroportos, se você parar para pensar, é para fila. Não é área de embarque, não é lojas e coisa, é fila. O tamanho das áreas, e cada metro quadrado que você constrói para colocar mais fila, para poder caber mais pessoas, é dinheiro jogado fora, é dinheiro jogado no ralo. E cada minuto que essas pessoas estão dentro do aeroporto, sem conseguir sair e fazer o que elas têm que fazer, é prejuízo também. E esse prejuízo está estimado em cerca de 30, 40 bilhões no mundo. É muito dinheiro jogado fora. Com base nisso, nós juntamos esse grupo e criamos o conceito do Border Pass, que é e eu vou mostrar o vídeo, então vou ser breve nessa descrição. É um sistema integrado, é um portão do aeroporto, aquele portão que recentemente foi instalado aqui em Guarulhos também, mas muito mais avançado que aquilo. Ao invés dele simplesmente verificar o teu passaporte, você faz um processo diferente. Você se cadastra no serviço, no Border Pass, cadastra as suas informações, vai num quiosque de cadastramento, coloca as suas informações biométricas. Quais informações? A sua digital, a palma da sua veia, e é um fator importante de higiene, inclusive, porque o leitor de palma da veia, que é aquele que o Bradesco tem, inclusive, você não precisa encostar no sensor, você pode deixar a mão por cima do sensor, então você não encosta, você não tem toque. Aeroportos são os vetores de transmissão de doenças, o ebola é um exemplo disso. Então, o problema não está conectado só em uma área, está em saúde, está em segurança, está em transporte, está em transição da sociedade, e a gente foi entendendo isso. E essa solução, o que ela faz, então? Você se cadastra antecipadamente, manda as suas informações de viagem. Eu vou viajar, fazer essa viagem aqui. E você cadastra a sua informação biométrica. Isso num quiosque pré-cadastramento num quiosque na área pública do aeroporto.
E, posteriormente, no momento em que você vai fazer a viagem, nós atuamos como um mensageiro, ou seja, a gente envia essa informação de viagem com o histórico que você autoriza. É aquela história, você deseja realmente enviar a informação, você tem o controle, a informação é sua. Mas você envia essa informação porque, de toda forma, eles vão coletar suas digitais de qualquer forma, eles vão tirar uma foto sua de qualquer forma, e você vai ter um formulário de imigração para preencher de qualquer forma. Então, essas 3 coisas é o que a gente já vai automatizar para que você não tenha que preencher isso toda vez que viaja e para que o governo do país de destino, o Departamento de Imigração no destino, tenha uma informação de maior qualidade, mais atualizada. Isso é tão tendência hoje que você pode ver que as novas catracas de ônibus aqui em São Paulo vêm com câmeras. É para detecção de fraude, é para eu não poder pegar o bilhete de alguém que tem benefício e acessar. E é o mesmo conceito aqui. Eu não poder ter uma pessoa se passando por mim ou com passaporte roubado. Um dos meus sócios, ele é malaio, que é o que está na parte de cima ali da foto. E a Malaysia Airlines perdeu 2 aviões ano passado. O MH370 e o MH, não me lembro o outro, que foi o que caiu no oceano. E 2 pessoas que estavam no avião estavam com o passaporte roubado e falsificado. Esse tipo de tecnologia poderia evitar isso. Infelizmente, nós entendemos que nós conversamos nos Estados Unidos com a TSA, o Homeland Security, que foi criado depois dos atentados de 2001, e nós entendemos que, infelizmente, nós não conseguiríamos impedir 2001, o atentado às Torres Gêmeas. Porque aqueles passageiros, acreditem se quiser, se classificariam, por bom histórico, etc., para o programa Global Entry dos Estados Unidos, que é o programa que coloca você em uma lista já pré-aprovada. Aquelas pessoas que explodiram as Torres Gêmeas estariam naquela lista, se o programa existisse. Acreditem se quiser. Então, claro que a gente não consegue mudar a política, mas foi uma experiência muito legal, em 3 semanas construir isso. E a gente teve que construir um protótipo. A ASU, você precisa validar o teu modelo e construir um protótipo. Idealmente, que seja um protótipo funcional. Então, foi isso que a gente quis fazer. A gente, literalmente, conversou com governos, conversou com pesquisadores, fomos a Stanford, falamos com outras pessoas fazendo esse tipo de controle e conseguimos integrar dentro da nossa ferramenta, do nosso portão. A gente quis construir o portão de aeroporto. E dentro disso nós conseguimos integrar um leitor de passaportes, nós conseguimos comprar um leitor de passaportes, o que foi difícil. Conseguimos integrar o leitor de digitais, o leitor de veias da palma da mão e uma câmera 3D para fazer a identificação do rosto das pessoas. Então, ao invés de eu simplesmente pegar a foto em 2D da pessoa, mas sim um modelo em 3D do rosto. Esse equipamento é tão robusto, isso foi uma parceria que nós conseguimos com uma empresa russa, é tão robusto esse equipamento que eles usam para fazer a segurança de plantas nucleares na Ucrânia e na Rússia. Tá? Então, é muito interessante e trabalhar com essas tecnologias e integrar todas elas. E a gente também teve que atacar de marceneiro. Como vocês podem ver nas fotos, eu brinquei de marceneiro. Quer dizer, eu não, porque eu não tenho um físico muito bom para ser marceneiro. Mas ajudamos, nós desenhamos isso, compramos a madeira, fizemos o projeto, o escopo inteiro, a integração entre os sensores foi a parte onde eu trabalhei mais. E a gente teve que, literalmente, cortar a madeira e trabalhar dia e noite para conseguir entregar esse negócio em 3 semanas. Eu trabalhei muito com o desenvolvimento do sistema, principalmente com a integração entre todos esses softwares, e aí tem um dia muito interessante também, que foi o dia que eu entendi por que raios... Porque uma coisa que a SU faz com você, a Marília deve ter sentido também, não sei se tanto quanto eu, é uma coisa chamada síndrome do impostor. O que é isso? Você está num lugar com tantas pessoas tão brilhantes que você se olha no espelho e pensa... O que eu estou fazendo aqui? Não sei quem pesquisa, trabalha no CRN, fulano é empreendedor milionário, ciclano não sei o quê, o outro tem empresa de não sei o que lá. E você fica, mas que raios eu estou fazendo aqui? Eu não sou ninguém. Eu sou um cara que fez um app, ganhou um concurso e estou aqui. E essa era a minha sensação. Inclusive, meu sócio ali, por exemplo, trabalhou no Banco Mundial e não sei o quê, e eu, quem que eu sou? E aí eu fui entender. Nesse dia, nessas fotos aí, essa foto da esquerda, essa maior foto, foi às 7 horas da manhã, depois de uma noite inteira virada, onde eu comecei no Illustrator da Adobe fazendo folder, porque a gente tinha que fazer tudo. E eu comecei fazendo folder junto da Mariana, que foi uma das colegas do grupo, e terminei o outro dia, 7 horas da manhã, onde eu já tinha passado por, falar um pouco termo técnico, C#, Visual Basic, Visual Basic Script, VBScript, ActiveX, C++, JavaScript, HTML,
Eu subi o site, eu fiz um site, eu fiz 50 integrações de sensores, mais uma camada intermediária, mais uma camada de comunicação em uma noite. E aí eu fui entender. Entendi por que eu estou aqui. Porque eu entendo um pouquinho de tecnologia. Isso foi muito legal, porque cada um de nós, dentro da SU, acaba passando por essa transformação. Então eu entendi que o mais importante não era a tecnologia, que a tecnologia se resolve. Porque nem que você vai virar uma noite, não interessa, a tecnologia ela vai existir e ela vai continuar evoluindo, independente da gente. Mas o mais importante era o lado humano, e isso foi o que eu entendi ali. Tinha um flamingo rosa na minha mesa, não sei porquê, eu sei que eu não gostei muito dele me olhando a noite inteira, isso foi engraçado, para lá, pelo menos. E aí a gente fez uma preparação final, essa caixa que vocês estão vendo aí, que parece... E ficou engraçado, né? Parece aqueles hardwares embarcados, né? Que o cara chega com um notebookzinho para fazer a manutenção e tal. Aí dentro tinha um sensor que custava $10 mil. A gente estava com medo absurdo desse negócio estragar, o sensor da câmera 3D. Tinham todos os outros hardwares que a gente tinha montado e mais 2 computadores para fazer a coisa toda funcionar. Tudo dentro dessa caixa amarela. Esse negócio podia pegar fogo, esse negócio podia estragar, podia... Assim, tinha uma infinidade. Além do que, o prédio da SU era de um lado e as equipes, no momento em que a gente foi organizar para virar o trabalho em equipe, a gente ia para um outro prédio, que era do outro lado do estacionamento. Então, a gente ainda teve que arrastar isso. A Marília, que esteve lá, sabe, que era o prédio da Credit Union, que é do outro lado da rua. A gente teve que arrastar esse negócio para uma base da NASA. Sem contar o medo da coisa quebrar ou alguma coisa do tipo. Então, assim, era uma experiência muito intensa, né? Muito intensa. E aí, a gente conseguiu entregar, conseguiu finalizar, conseguimos demonstrar isso ao vivo no dia da apresentação. E eu vou compartilhar com vocês, infelizmente eu não tenho traduzido isso, porque foi gravado lá. Como parte do projeto, a gente grava um vídeo, que aí a gente pode reproduzir agora. At Border Pass, our business is to enable you to explore the world freely, easily and safely. Because travel is one of life's most enriching experiences, we want you to focus on why you're traveling, not how. In order to achieve our goals, we have developed a Border Pass platform to keep travelers safe and governments better informed. Border Pass replaces traditional paper immigration forms with digital ones, pre-filling them for you in advance of your departure and then sending that information to your destination government. Upon approval of your departure information, Border Pass then expedites you through our portal, the world's first combined immigration and security automated gate that gets you through our system in seconds rather than hours. Our gates are quick and secure. Once you put your luggage on the scanner, you'll be biometrically verified into Border Pass systems using fingerprint, palm vein, and 3D facial recognition, a system that is reliable and robust enough to even identify between twins. The gate's thermal and heartbeat sensors can be activated during outbreaks such as SARS and Ebola, giving government more support and data to deal with global pandemics. Your companion during your journey is going to be the Border Pass app. We will have your itinerary fully organized in the palm of your hand, and furthermore, you can activate the journey tracker so you give peace of mind to your loved ones. Border Passes personalize pre-departure notifications, make at-risk people aware of tourist scams and human traffickers at the destination. There will be 1.4 billion international passengers by 2017, and 99.9% of those are good and well-intentioned. Border Pass wants to challenge the status quo of invasive security and expensive airports. Instead, we want to apply technology to rethink airport design and take a holistic approach to travel safety for both the traveler and governments. Então esse foi o vídeo que nós tivemos que preparar, nós tivemos um acompanhamento do pessoal e tal, e depois a gente teve a nossa graduação, ou seja, a gente conseguiu, a gente apresentou isso no Museu da História da Informática, todos os grupos, tem uma série de trabalhos, foram cerca de 20 grupos, então não tem só o nosso ali, foi muito bacana, onde a gente conseguiu também ter contato com outras pessoas, testar a nossa tecnologia, e aí eu venho com a reflexão, né, para finalizar. O que mudou, né? O que mudou para mim e o que a gente tem que pensar, talvez, e compartilhar? Ao invés de pensar em tecnologia, pensar nas pessoas. Mas sempre sabendo, e isso para mim mudou muito, pensar nas pessoas, ter empatia, mas tendo o conhecimento e a noção de que a tecnologia se desenvolve de maneira exponencial e não linear. E cada vez mais a gente vai ter que se adaptar a mudanças mais rápidas.
Quer a gente queira, quer a gente não queira. É aquela história, resistir é inútil. A gente não tem, infelizmente, o que fazer contra essas mudanças. Tá? Mas a gente precisa estar preparado para elas e precisa entender que, no fundo, no final do dia, são pessoas trabalhando ou pessoas lidando com pessoas. A gente ainda não vai conseguir, pelo menos nos próximos 50 anos, não, trocar todas as pessoas por máquinas. E mesmo que a gente faça, o que acontece conosco? Né? A pergunta é bem importante. De lá para cá, eu fui para a Malásia, onde fica o meu sócio. A gente apresentou, nós criamos um outro protótipo dessa nossa solução e nós apresentamos ela para o vice-secretário de Finanças do governo malaio, do bloco da ASEAN, que é uma espécie de Mercosul, né? É o bloco econômico dos países do sudoeste da Ásia. Nós tivemos uma apresentação muito legal lá. Participei também do seminário Menos é Mais, da Rede Globo, com um case também focado na questão do consumo consciente, e aí o transporte público, que, novamente, o transporte, essa questão da mobilidade, é a questão que hoje eu já sei que é a minha paixão, e onde isso se insere dentro da economia, porque existe também esse fator econômico. E hoje em dia, o que eu tenho trabalhado, o que eu tenho vontade de trabalhar, é diretamente ligado com inteligência artificial. É engraçado, né? Eu quero trabalhar com inteligência artificial, mesmo sabendo que o problema não é a inteligência artificial. Mas eu quero trabalhar com isso. Eu quero estender esse conhecimento em mobilidade para cidades inteligentes, para como que a gente pode usar a tecnologia para melhorar a nossa vida dentro das cidades. Com economia compartilhada, economia de criação e etc. Eu tenho trabalhado nesse tipo de outros projetos, e não só na CPTM, mas em outras agências também. Então, eu embarco no trem para fazer mais coisas malucas como essa também. E deixo para vocês, por final, essa mensagem. E isso foi uma das mensagens que também me tocou muito lá. O que importa não é a tecnologia que nos levará até lá. Essa é a Estação Espacial do Elysium, não sei se vocês... do filme Elysium, né? Mas só para contextualizar, em 1970 foi desenhada essa estação, e ela é um conceito possível e não é real, mas ela é possível. Tá? A gente só não tem dinheiro para construir. Então, eu digo, o que importa não é a tecnologia que nos levará até lá, mas sim quem seremos quando nós chegarmos. E eu acho que essa aplicação da tecnologia exponencial, esses conceitos, para resolver os problemas que nós temos no mundo, problemas cada vez exponenciais também, ela é fundamental para a nossa continuidade enquanto espécie, acredite se quiser. Muito obrigado, era isso que eu tinha para compartilhar.